produto, então você já sabe que é bom. Um Bom dos demais. nossos outros apoiadores aqui, a Diamond Motors, tá aí com a gente já desde que o School Podcast começou. Tá aí, o Pedrão mandando os carros pra É, eu nós aí. acompanho lá Toda também. semana ele manda um carro novo de luxo aí. Mentira, meu Eu tô sonho. contrariando ele, né, velho? Tô É. contrariando ele, né, velho? Eu tô só no ônibus. Não, você tá andando de Mercedes, cara. É, É mano, você é motorista doido. particular. E Você que é história doido. é essa, Eu levo Marcelão? uma galera junto comigo, eu gosto de compartilhar, né, mano? Que história é essa de do nada voltar às origens old school? Ô, mano, o que que rola? Pouca coisa me tira do sério mesmo, assim, me tirar do sério. Eu sou uma pessoa um pouco mais estressada, assim. Mas me tirar do sério é mais difícil, Fraga. E o trânsito tem me tirado muito do sério. E eu, recente, passei por uma situação meio chata, assim. E tava com meu filho e a minha esposa no carro, sacou? E aí teve uma confusão assim, com um cara de um caminhão ali, tava no bairro Ouro Preto ali, teve uma confusão. E o negócio, tipo assim, eu cheguei a descer do carro, sacou? E aí quando eu voltei, minha esposa muito chateada, meu filho também muito assustado. E aí naquele dia ali, aí eu deixei meu filho na escola, dali eu fui pro trabalho da minha esposa, deixei ele, fui pra loja, cheguei na loja, eu fiquei com aquele peso na consciência, pô, além de ter me colocado em risco, eu coloquei minha esposa, meu filho em risco, por causa de trânsito, por causa de estresse. Naquele dia, mano, eu decidi não ter carro mais. Não, falei, não quero ter carro mais, não quero dirigir. E minha esposa também sempre tava me aconselhando, porque ela via o estresse, né? É, porque você não começa a andar de táxi, começa a andar de Uber e tal, mas nunca falou sobre andar de ônibus. E eu sempre pensei muito eu gosto de dirigir, mas o trânsito tava me arrebentando, assim, muito estresse, fraga. Aí entreguei meu carro. Eu resolvi fazer isso, entreguei meu carro, inclusive no mesmo dia dessa confusão. Eu voltando à noite pra casa, eu estacionei meu carro na Araújo, minha esposa tinha pedido pra comprar um negócio. Estacionei meu carro. Quando eu tava lá dentro pagando, o segurança me chamou e falou: "Pô, o carro tal é seu?" Tá, um cara bateu no seu carro, no estacionamento. E aí eu já fui puto lá pro estacionamento, falei: "Mano, não pode ser dessa, é um teste, só pode, né?" Quando eu cheguei lá, era uma situação invertida. Eu era o cara do caminhão, sacou? Uhum. Naquele momento. E o cara que tava no carro era um menino, cara, de uns, sei lá, 25 anos. Tava com a esposa dentro do carro e uma criança que devia ter uns 6 meses, cara. E eu já cheguei, o cara, não, irmão, você me desculpa, eu encostei no seu carro na hora que eu fui dar ré, acho que eu quebrei a grade e tal. E aí eu me vi no lugar do cara, saca? E eu falei, mano, isso é um sinal pra eu parar mesmo de dirigir. Aí fui ver, não tinha quebrado, ele dar uma rezinha, só empurrou a grade, ela destravou. Eu botei no lugar, falei, irmão, pode ir embora e tal. Cheguei em casa, falei com minha esposa, acabou. Der meu prazo aí, vou entregar esse carro. O carro era alugado, vou entregar o carro, não quero mais carro. E aí entreguei o carro. Deve ter um mês mais ou menos, eu entreguei o carro. Quando eu fui entregar o carro, eu resolvi ir embora de Uber. E aí, quando eu tava indo embora de Uber, eu instalando o aplicativo, eu voltei. Foi até na sua rua aqui, ó. Parei no primeiro ponto ali, aí veio um ônibus, eu entrei no ônibus, cara. Não, aí eu vi que o ônibus era pra Praça da Liberdade. Aí eu falei, ah, mano, vou de ônibus. Eu andei tantos anos de ônibus, faz diferença. Entrei no ônibus, aquela confusão pagar, nem sabia que não tinha mais cobrador, quase 15 anos sem andar de ônibus. E aí entrei, pô, paguei e tal, sentei, cara, e aí comecei a reparar a galera, fraga, o comportamento, assim, não tava nem ouvindo conversa de ninguém, não. Eu tava era vendo o comportamento da galera. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu gosto de rolar ideia, eu gosto de saber o que as pessoas fazem, eu gosto de saber do comportamento das pessoas, eu gosto de observar. E aí fiquei vendo um ali trocando ideia, e aí o outro movimentando, uma pessoa só olhando pra fora, outro dormindo, e aquele negócio foi me cativando, me cativando. E aí vendo os grafites na cidade, a gente mexe com arte, sabe que o grafite que tem em BH ou qualquer lugar é pra conversar com as pessoas, né, cara? É um protesto, sei lá. E aí eu comecei a ver e comecei a gostar, cara. E aí andar de ônibus virou, tipo, minha paixão agora, fraga. É, eu vi que teve um movimento de uma galera te criticando por causa Muito. disso. Falar, ah, você não sabe a realidade que anda de ônibus no dia a dia e tal. Tipo, Muita gente mandou mensagem, falou, cara, parece que você tá fazendo isso pra poder zombar. Pô, você não sabe o que que é, né, realmente andar de ônibus e tal. Você não sabe o que que é pegar um ônibus lotado. E aí fiz um vídeo falando sobre isso. Falei, gente, eu, quando eu comecei a trampar com tatu em BH, em 2000, eu morava em Neves. E os ônibus eram. As vias não são muito precárias, mas eram bem piores. Os ônibus muito ruins, a quantidade de ônibus muito reduzida. Então eu acordava 4 horas da manhã, isso em 2000. Acordava às 4 horas da manhã, aí eu tomava um banho rapidão, tomava um café e ia pro final do ônibus, lá em Neves. Aí eu pegava o ônibus,
era 4h40 pra eu conseguir chegar no Floresta 7 horas da manhã, irmão. Então a pessoa falar comigo que eu nunca andei de ônibus, mano, eu andei pra caramba, era 5 horas todo dia. Eu andava, eu descia na Cristiano Machado, com a Silviano Brandão, e eu andava uns 4 quilômetros a pé. E aí eu trampava até 11 horas da noite, limpava as coisas, a minha estação, guardava tudo, fechava a loja, descia Pouso Alegre, Silviano Brandão, esses 4 quilômetros eu voltava correndo, porque o último ônibus pra Neves saía 11h30 da noite. Então ele saía da Olegário Maciel e eu pegava ele 11h50 por aí, pra eu chegar em Neves 2 horas da manhã. Então dá pra você entender que ainda depois eu desenhava pra eu tatuar no outro dia, eu ia dormir 3 horas da manhã pra acordar 4 horas. É que a galera vê, tipo, o Marcelo de hoje em dia, fazendo tatu todo dia, fazendo corre e, tipo, não conheceu sua trajetória, né? Sim. E aí, então, aí eu quis explicar isso pra galera, sabe? Que eu fazia, eu já andava de ônibus, e aí eu andei muito tempo, depois andei até 2008, 2010, por aí. Depois, mano, aí moto, aí carro, foi melhorando, aí, saca? Não foi, mano, só carro e ônibus. E aí agora eu tenho andado de ônibus, e até o ônibus ter quebrado outro dia, eu achei massa, porque me fez lembrar a quantidade de vezes que eu tive que o ônibus quebrou, e eu falei, pô, chegar atrasado. E às vezes eu me deslocava a pé rapidinho pra pegar num outro lugar que tinha um outro ônibus que cortava um outro caminho, sabe? Então até o ônibus ter quebrado outro dia comigo, eu falei assim, pô, que da hora. Aí quebrou ali no final da Lagoas, eu subi o resto da Lagoas andando e falei assim, pô, que nostalgia, né? Eu já fiz tantas vezes, né, cara? E parece que eu tinha esquecido isso, sabe? A galera engloba muito e acha muito bonito quando você faz isso na Europa, nos Estados Unidos, lá Sim. fora, tipo, anda de trem, de ônibus. Agora aqui no Brasil, tipo, eles falam, pô, não pode, é coisa de pobre, é não sei o quê, tipo, é tipo aquele negócio, ó, lá, pobres. Não tem carro, não tá falando de... Não, cara, eu real, assim, ó. E eu ainda me considero um privilegiado, cara, sabe por quê? Porque o ônibus que eu pego de 4h30 ou 5 horas, eu acho que é o primeiro horário, mano, tem ônibus de 15 minutos e mano, é certinho, de 15 Pontual. minutos, é muito pontual, o ônibus passa, sabe? Então eu ainda me sinto privilegiado por isso, porque eu pego, se eu achar que o ônibus tá muito cheio, eu posso esperar um pouquinho, que 15 minutos depois vai ter um outro ônibus, talvez vai vir mais vazio, e eu ainda vou chegar no horário, sabe? Eu sempre gosto de chegar muito cedo na loja, eu não gosto de atraso e tal. Então, às vezes minha tatu é 9 horas da manhã, 7h30 da manhã, eu tô dentro da loja já. Aí eu, pô, lá tem uma sinuca, eu gosto, jogo uma sinuca, aí eu respondo um cliente, mexo num Não, desenho, faço uma deu coisa. pra perceber que você fica treinando sozinho lá, as tabelas e tal. Pô, nós estamos jogando uma de 10 ali, o camarada já colocou 8 e eu ganhei 4 partidinhas secas, assim, no choro. Vou ter que voltar a tentar buscar 6 ali pra poder não perder meus Ué, duzentão. eu tô um pouco na vantagem, eu tenho que só buscar duas. Porra, tô ferrado. Porra, a mulher vai me bater hoje se eu perder esses 200.